Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Muito bem, estamos voltando aqui, certo, Fred? Certíssimo. E sempre que a gente volta, a gente tem convidados maravilhosos aqui para trocar ideia com a gente e, claro, levar muito conhecimento e expansão de consciência que a gente precisa muito para essa prosperidade tão importante que o mundo da inovação traz. A gente está aqui com a Francis do TCU, obrigado por ter vindo. Tribunal de Contas da União, para ficar claro. Exato, o Tribunal de Contas da União. E estamos aqui com um amigo, brother, parceiro, mentor, tudo que você imaginar de bom aí nesse mundo de inovação. O cara que tem umas 232 startups dentro da sua estrutura. O BTX é dele, não é não? Não sei. Grande Matheus Couto, seja bem-vindo, meu velho. Obrigado, galera. Obrigado a você. Matheus, vamos falar antes do teu papel aqui no BTX, antes da gente abrir para você se apresentar, fica à vontade. Perfeito. Bom, acredito que aqui eu sou um conector. A parte da conexão é o mote do BTX. É um evento que ele une a Bahia toda para a gente mostrar a nossa força de inovação e, claro, com todas as hélices. Porque quando a gente fala de inovação, a gente também não pode restringir, né? Então a gente, para trazer um impacto muito bom, tem que ter todo mundo participando. E o BTX ele é bacana porque é uma iniciativa da Sect com o Sebrae, mas diversos atores se juntam para fazer acontecer, que é a questão da governança que a gente fala, né? Porque todo mundo, se cada um der um pouquinho, a gente trabalha menos, entrega muito mais e faz coisas belíssimas. Cada um com o seu papel, né? Exatamente. Maravilha. Francis, como é que TCU tem visto esse universo de startups e inovação que a gente trata aqui no BTX hoje? O TCU apoia. A gente pensa no Tribunal de Contas, pensa naquela figura sisuda, sério, burocrático, pesado. Mas, assim, surpreendentemente, o tribunal, ele incentiva a inovação. O TCU foi um parceiro muito importante na mudança de paradigma de legislação, de regulação, né? O TCU acompanhou encomendas tecnológicas, treinou muita gente, fez treinamento. Eu estava comentando com o Matheus que a gente está a ponto, às vésperas de criar um núcleo lá de compra de inovação, deu para fomentar e para fazer pesquisa aplicada. Então o TCU, ele sempre foi um ator muito importante nesse ecossistema. Você já ouviu falar da plataforma CEPIM? CEPIM. A Inova CEPIM. Não, mas explica para o nosso pessoal aqui que a gente está estourando a bolha aqui do pessoal de inovação. O que se trata? É uma plataforma que orienta os gestores a fazer compras de inovação. Lá tem uma trilha, né, que ensina passo a passo, tem biblioteca, tem material de apoio, tem minutas prontas. Se você quiser fazer uma compra de inovação, tem minuta. E foi um projeto que nasceu dentro do TCU, e pouca gente sabe disso. A gente que gestou isso lá, contratou uma consultoria, desenvolveu a plataforma, hoje é de muitos donos, né, a BDI, o pessoal do planejamento, né, Ministério da Economia, mas nasceu no TCU e a gente tem muito orgulho por isso. Então o TCU, ele participa aí ativamente desse ecossistema. Eu entendo o TCU, e você me corrija se eu estiver errado, como sempre uma auditoria de processos, né? Quais são esses obstáculos que vocês têm observado, são necessários para fomentar a inovação? O que tem acontecido e como vocês têm trabalhado em melhorar este cenário hoje? Assim, é uma avaliação, eu não posso falar pelo TCU, mas eu falo por mim. Claro. Uma avaliação que a gente faz lá é que a gente tem um gap muito grande de capacidade. Assim, o gestor público, ele tem muita dificuldade de inovar por uma questão cultural, por uma questão de falta de incentivo. Hoje, a gente não tem um problema de regulação. A gente tem instrumentos. O sistema regulatório brasileiro em matéria de inovação é um dos mais amadurecidos do mundo. A gente tem essa síndrome de cachorro vira-lata, vai ter. Em matéria de inovação, é um sistema regulatório, em compra pública, inclusive. Na América Latina, de longe, os melhores. Mas a gente se ressente muito de falta de capacidade. Deixa eu te perguntar, só para provocar, porque é legal, até porque a gente está aprendendo nessa história, onde nós somos mais evoluídos do que outros países da América Latina, por exemplo, nesse quesito hoje? Em leis que regulamentem e que deem segurança jurídica para o gestor realizar uma compra de inovação. E uma compra de inovação é o que a gente chama na literatura de contrato pré-comercial. É aquele contrato que tem um risco tecnológico muito grande. Ok. E que o governo entra financiando o risco, a prototipação, o desenvolvimento, o próprio processo de P&D, e depois ele compra aquilo se der certo. Porque são empresas, às vezes, que não existem, né? Estão começando, né, com um produto, uma solução que é a primeira vez no mercado, o governo é um piloto dessa história? Isso. O governo, ele entra como corrigir falha de mercado. Então, assim, por exemplo, se você vai lá uma empresa que vende produtos aeroespaciais, gestão de tecnologia aeroespacial, quem é que vai desenvolver por sua conta e risco tecnologia aeroespacial? Né? É um risco muito alto. Então, funciona um pouco como corrigir falha de mercado. Então, o governo entra com o risco,
assume o risco de desenvolvimento, P&D, às vezes prototipação, e a gente tem muitos instrumentos para isso hoje, instrumentos jurídicos. Comenda tecnológica, CPSI, comparando essa regulação com outros países, a gente está bem à frente. Que legal. Bom, Matheus, o que a Francis acabou de falar, ela tem uma comparação das startups do mundo privado com subvenção econômica, com coisa desse tipo também, que você tem algo e você precisa de alguém que financie o risco. Então a gente tem o FINEPS e outras coisas, então é uma comparação. Mas é um pouquinho, quando a gente fala de compra pública, né, que é o que a gente está conversando, é um pouquinho diferente. Porque quando a gente fala de política de inovação, a gente tem duas linhas clássicas, né, que é as políticas de inovação pela oferta, que são as subvenções, o incentivo, pesquisa, vai lá direto e banca a pesquisa para aumentar a oferta. E tem uma política de inovação que é pela expansão da demanda, é eu aumentar o consumo da inovação, que é aí que a compra pública entra muito fortemente. Então, é uma política de incentivo pela demanda. O governo vai lá, aumenta a demanda por inovação, financiando, inclusive. Como você vê isso, Matheus? Tem, primeiro, né, fazendo um comparativo com o privado, que é importante, eu gosto muito de trazer, dentro desse tipo de investimento, que o privado ele tem um papel fundamental dentro dessa ótica. Primeiro, o governo, isso é comum, ele não tem ainda uma maturidade para poder entender inovação de maneira mais técnica. E tá tudo bem, não tem problema. Mas, quando a gente tem instrumentos, né, de fomento, de melhoria das startups, que você consegue não somente amparar, mas também direcionar para um determinado órgão, isso é importante. Agora, mais do que a compra, além de você ter os instrumentos de compra, quando a gente vai colocar um determinado software, uma startup, uma inovação, eu estou mexendo na cultura daquele setor. Sim. E aí a gente entra num ponto que as pessoas não discutem, porque isso você deve ver bastante, né, Francis? Vem um gestor público. Pô, Matheus, você que já tem tanta solução, já validou um monte de coisa no mercado, com certeza você vai conseguir resolver minha dor. Aí eu falo, cara, antes da gente começar, eu posso ser sincero? Primeiro, sua equipe está disposta a mudar de cultura? Segundo, você vai ter gente para poder fazer as alimentações corretas? Você tem galera capacitada para poder botar isso aqui dentro? Então, não é simplesmente eu trazer uma inovação... Inovação não é um produto de prateleira, né, cara? Você comprar 3 de inovação para o mesmo negócio aqui. E não é simples de Outra fácil. É um processo complexo, eu sempre falo isso. A gente não doura a pílula, é complexo. Você fazer uma compra de inovação é diferente de você comprar material de escritório, de você comprar uma papel, né? Uma caneta. É um processo complexo e exige sim uma capacidade interna, não só de instrumento de compra, de entender os instrumentos, mas de entender tecnologia também. Ô, Francis, e até que ponto a falta de conhecimento dos gestores públicos atrapalha? É fatal. Sim, eu acho que é o principal problema. É falta de capacidade. E quando eu digo capacidade, não é só treinamento, capacitação, Sim. sabe? É toda uma infraestrutura ali. É a cultura, né? Todos os elementos. É todos os elementos ali que formam aquele ambiente ali propício para inovação. Inclusive capacidade mesmo de conhecer e de treinar, porque você é uma iniciativa que tem risco. E é o que a gente fala, a gente como gestor, eu falo porque eu tô do lado de cada balcão, eu sou gestora também. É o nosso CPF que tá na reta. Sim. Então é um negócio que tem risco de insucesso, risco de não dar certo, né? De no final do processo você não ter alguma coisa que você aproveite ali. E tem muito medo. Então, embora a gente tenha, de novo, um sistema jurídico muito amadurecido, comparando com outros países, é um negócio que a gente precisa trabalhar mais essas bases aí para deslanchar. Como é que você vê o papel do TCU? A gente está falando muito de resolver problemas que existem no mercado. Mas como é que vocês estão agindo hoje proativamente para criar esta cultura nova de mercado hoje? Olha, o TCU é um órgão de fiscalização. Sim. Então, a gente atua em algumas linhas, atua em fomento. Então, por exemplo, fazendo eventos. Esse núcleo que eu te falei, a gente está às vésperas de fazer um acordo de cooperação com a CGU para desenvolver um núcleo interno de disseminação e pesquisa aplicada em compra de inovação. A gente tem publicações. Então tem cartilhas, tem a própria plataforma, a CEPIM, que nasceu lá. Então a gente tem uma cartilha de gestão de risco, cartilha de ETEC, de encomenda tecnológica. E o próprio TCU faz compra de inovação. A gente fez a ETEC e a gente está conduzindo agora um CPSI, que a ideia é, assim, olha, se a gente faz, vocês também dão conta de fazer. E a gente deixa a trilha. Então tem um hot site, que tem todas as experiências lá registradas. É um jeito que a gente acha de fomentar e de promover na gestão essa cultura. Ô Matheus, como é que você tem visto no mercado de startups, por exemplo, a procura por esse tipo de oferta de compra tecnológica? Eu vou falar de maneira muito tranquila, imensa. Os gestores públicos, eles, quando olham a solução, principalmente as que funcionam, e aí eu gosto muito de trazer esses cases, né? Aqui tem a Janot, tem a Gigov,
O próprio Gravaê, né, aqui com Salvador também tá fazendo as coisas legais. Quando a galera traz a visão da eficiência que a inovação materializa, os caras ficam loucos. Porque é muito diferente da normalidade, né? Você agora tá ganhando uma produtividade imensa, um retorno imenso. Só que, ao mesmo tempo que as pessoas têm aquele anseio de eu quero, aí vem o como. É que inovação não é projeto, é cultura, né, cara? No final do dia é cultura. Exatamente. E uma coisa importantíssima também, e que eu conto também como fui do público, aquela questão de você querer procurar, você ser curioso, você vencer a normalidade. Porque meus pais são funcionários públicos, né? Hoje eu vou tentar, minha mãe da UFBA, meu pai do Banco do Brasil. E a cultura sempre foi, cara, não pisa fora da linha. Se mantém aí, tipo, se você fizer... No seu quadradinho, exatamente. Na sua função. Só que imagine, eu como servidor, né, enquanto pessoa da área pública, qual é o estímulo, né, Francis, que a gente tava conversando, que me traz eu querer inovar? Então é um conflito direto dentro da atuação. E existe sim o meio termo, existe sim... Então você acha que hoje há mais alertas do que incentivo, né? Exatamente. Existe uma questão de desconhecimento que é padrão. Eu falo que não tem culpados, né? Todos nós somos ignorantes. Eu sempre falo isso. A gente não nasceu com conhecimento. Mas a gente pode buscar. A gente pode procurar parceiros, a gente pode procurar rede. E a partir disso, de maneira bem assessorada, aquilo que é medo se transforma em segurança. Quando você tá seguro, cara, você consegue vencer a barreira. E é interessante que quando você tem os cases materializados da inovação que deu certo, a galera perde o medo. E quando você tem também, né, um órgão de controle, tem um TCM, um TCE, um TCU, que ele fala o seguinte, cara, usa esse instrumento, vem por aqui que vai dar certo, você também se sente muito mais confortável para poder fazer a operação de inovação. Também. Tô bom. É porque é uma geração de valor público, né? A inovação tem uma capacidade muito grande de entregar e de gerar valor público. O retorno é muito grande. Eu costumo brincar que a gente hoje tem medo dos tribunais de conta, dos órgãos de controle. Assim, se eu inovar, o órgão de controle vem aqui. Mas eu acho que no futuro muito próximo, provavelmente os órgãos de controle vão cobrar de quem não inova. Eu acredito. Que a produtividade, né? Porque é valor público, porque qualidade do gasto público. Os problemas públicos são muito complexos. A gente não consegue mais resolver problema público com compra tradicional. A gente consegue resolver coisa de prateleira, mas os problemas públicos são cada dia mais complexos. Então, se a gente não inova, a gente não chega lá. Porque se a gente mostrar retorno, obviamente que cidades ou empresas, não precisa nem ser poder público, que aplicam inovação em seus negócios são mais produtivos, são mais rentáveis. Então, em algum momento onde todo mundo estiver fazendo analisar as coisas corretas, né, a gente vai analisar a produtividade sobre o investimento, né? Exato. Melhora a eficiência, melhora controle, melhora a segurança, confiança, né? Então melhora tudo, mas ainda tem muito disso, né? E o pessoal, e eu acho legal esse nosso papo aí para nossa audiência, de quebrar um pouquinho esse paradigma de que o poder público não inova e não quer inovar, como se fosse o inimigo da inovação, né? E não é. Então estão aprendendo. Quanto inovando tá, né, cara? Que é o que ela falou lá no começo. Era a gente tem uma visão totalmente, assim, errada do que tá acontecendo de fato, aconteceu como um motor de inovação, no final das contas. Até puxando as empresas no futuro, como você colocou, que as empresas que não estiverem inovando podem ser penalizadas por conta disso, por ineficiência do investimento, né? Sim. E para vocês que estão ouvindo, eu só digo uma coisa. Se você ouve Baiana System, tem um disco deles que se chama O Futuro Não Demora. Fica a dica. É isso aí, ó. E desta forma, a gente fecha esse episódio aqui. Matheus, Francis, obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço. A gente que agradece. Obrigado. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais?
você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.